Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E este é um vídeo de reflexão. Como eu disse no vídeo do Among Us, que eu fiz recentemente, este é o primeiro de dois vídeos que fala sobre uma reflexão do passado da Gamebook Guild e o planeamento do futuro da Gamebook Guild. Portanto, eu achei que, como estamos em dezembro, estamos perto do fim do ano, eu achei que seria bom fazer uma reflexão não só do ano de 2025, mas também puxando um bocadinho atrás do ano de 2024, porque este projeto começou um bocadinho à pressão em outubro de 2024, com os 31 dias de horror, que foi uma ideia que eu tive uns 2, 3 dias antes, mais ou menos. E foi aquilo que deu o pontapé de saída para o início da Gamebook Guild. Não houve nenhuma apresentação simbólica, nada. O rebranding, não é? O logo da Gamebook Guild só surgiu alguns meses depois, portanto, foi uma coisa ali pensada à pressão, mas o projeto arrancou nesse momento. Portanto, eh, embora eu reconheça que tenha sido esse o início, de outubro até dezembro não houve assim grandes mudanças. As maiores mudanças, obviamente, aconteceram ao longo deste ano, ao longo do ano de 2025, e eu vou falar um bocadinho delas. Vou tentar fazer com que este vídeo não seja muito extenso, mas sendo que isto é um vídeo de reflexão e eu vou estar aqui a falar sobre a minha opinião em relação a pronto, como as coisas aconteceram, como podiam ter acontecido, se eu gostei, se não gostei, é capaz de estender um bocadinho, mas eu vou tentar não tornar este vídeo demasiado enfadonho. Eu gostava de apresentar os acontecimentos que marcaram aqui, não só a Game Book Guild diretamente, mas também podemos considerar indiretamente algo que tudo que também seja relacionado com literatura interativa e livros-jogos. Portanto, é um bocadinho nesse. Eu queria apresentar as coisas de uma forma cronológica, mas eh, vai ser um bocadinho difícil porque certos eventos não foram publicitados ou eu não os falei aqui, portanto é irrelevante eu dizê-los quando é que eles aconteceram, visto que não houve aqui nenhum anúncio em relação aos mesmos. Mas mesmo assim eu vou tentar fazê-lo. O ano de 2025, ou seja, este ano, foi marcado pelo início de uma série que irá continuar agora em 2026, mas isso depois eu falarei no próximo vídeo, que é a série Lone Wolf. E esta série foi escrita por vocês quando eu coloquei em 2024 uma poll no Instagram sobre duas séries de livros-jogos que vocês preferiam que eu abordasse a partir de 2025. Uma delas era Lone Wolf, a outra era The Way of the Tiger. E a maioria votou em Lone Wolf, o que posso considerar que me lixou um bocado a vida, porque Lone Wolf tem muito mais história, tem muito mais aventura, tem muito mais livros do que The Way of the Tiger. Se eu tivesse que abordar Way of the Tiger, eu já o teria feito, já teria completado a coleção, porque são apenas 8 livros, são 7 livros mais uma prequela. E então, o que acontece é que Lone Wolf, e vocês sabem porque eu já falei isto várias vezes, Lone Wolf é muito longo, tem 32 livros, vão ser 32 livros na série principal, e o 32º vai estar dividido em duas partes. Fora os spin-offs e outros livros paralelos que foram saindo, como por exemplo a trilogia da Huntress, o Autumn Snow, o Chronicles of Magnamund e depois também a Homeguard Press também tem intenção de trazer o Legends of Lone Wolf, por exemplo. Existe o The Skull of Agarash, que é uma light, não é uma light novel, é como é que se costuma dizer? É uma banda desenhada e uma graphic novel, exatamente, uma graphic novel, que também tem ali uma componente de livro-jogo, perto do fim. Portanto, também irei cobrir isso um dia. Portanto, há aqui muito para cobrir de Lone Wolf e a boa notícia é que eu tenho material para cobrir durante anos e anos a fio. Portanto, hum, posso dizer que Lone Wolf ocupa uma grande parte da minha agenda para os próximos anos. Portanto, este ano foi marcado então pelo lançamento desta série de vídeos de Lone Wolf. Foram apenas 5, porque a primeira série, que é a série Kai, conta apenas com 5 livros. E eu posso dizer que eu gostei bastante da experiência. Eu gostava de mais ter tempo de ter tido tempo para elaborar um bocadinho melhor os vídeos do 3 ao 5, porque foi uma mudança de elaboração dos vídeos, ou seja, o primeiro e o segundo vídeo foram mais
elaborados, teve ali mais edição, teve música, teve teve voz off em algumas partes, portanto, embora os livros do terceiro ao quinto já não tenham sido assim muito variados em questão de regras, eu gostaria de ter mantido esse registro. E é algo que eu vou fazer agora nos próximos vídeos, mas isso, mais uma vez, trata-se do planeamento do futuro. Portanto, no próximo vídeo do futuro da Game Book Guild, eu vou dizer como é que eu planeio fazer os vídeos da próxima série de Lone Wolf. 2025 também foi marcado por um outro lançamento, mas desta vez algo mais pessoal, algo que não é diretamente ligado à Game Book Guild, mas é ligado à literatura interativa e aos livros-jogos. Foi o lançamento do meu livro O Voo do Corvo. Este livro foi lançado em abril pela Divergência, mais propriamente pela Ludovitae, que é uma chancela da Divergência, e eu posso dizer, eu gostei imenso do resultado, tanto que eu já mandei o segundo livro, porque vai haver um segundo livro desta. Eu gostava que fosse uma trilogia, mas eu quero que haja um segundo livro, portanto eu já lhes enviei o segundo livro, já enviei o segundo livro à editora, e eu posso dizer que eu gostei imenso do resultado, gostei bastante de como ficou a edição, gostei bastante. A capa também está muito bem feita, também está muito bem conseguida. Esta edição é muito melhor do que a edição original, e eu agora até vou aproveitar para trazer aqui, eu não tinha aqui isto preparado, mas a versão original do Voo do Corvo, a única coisa que está ótima aqui é a capa, porque o resto está muito. O livro ficou bastante grosso, a edição também bastante com uma formatação, uma fonte demasiado grande, espaçamento demasiado grande, e então ocupou aqui muitas páginas. O livro é bastante pesado, tem 712 páginas. Ok, enquanto eu estava a editar esta parte do vídeo, eu apercebi-me que eu não falei aqui de um pormenor muito importante em relação à primeira edição do Voo do Corvo. Eu queixei-me ali da questão da edição, do como o texto ficou, mas basicamente a culpa disso é minha. Fui eu que coloquei o texto daquela formatação porque eu achei que as pessoas poderiam precisar pronto, de ver melhor para não ter um texto demasiado pequenino, um tipo de letra demasiado pequenino, um espaçamento demasiado, ou espaçamento simples, um espaçamento demasiado juntinho, as linhas demasiado juntas, para não causar ali muita confusão, porque havia ali parágrafos, há secções que são muito grandes, e então eu não queria que se criasse ali uma caixa de texto demasiado, com uma fonte demasiado pequena. O que é que acontece? Acabou por se tornar este monstro de livro-jogo com 712 páginas, o que para mim, eu depois refleti um bocadinho melhor e eu achei que aquilo precisava de algo mais profissional. Quando eu mandei a versão quando eu mandei o Voo do Corvo para a Divergência, eu já tinha feito uma edição, uma melhoria na edição do texto, mas eles depois acabaram por fazer ainda melhor e conseguiram reduzir ainda mais o número de páginas, e por isso é que eu digo que a versão da Divergência ficou muito melhor, porque é uma edição mais profissional e inclusive imagens que estão entre os parágrafos foram eles mesmo que colocaram proativamente, portanto foi algo muito mais positivo e muito melhor do que aquilo que eu tinha conseguido, tanto originalmente como depois com a versão que eu editei para enviar para a Divergência. Portanto, é nesse sentido. Se o livro original tem 712 páginas, é por minha culpa, porque eu coloquei o texto dessa forma. Então, aqui houve uma redução significativa, não de conteúdo, porque o conteúdo é essencialmente o mesmo, mas houve aqui uma melhoria significativa da edição do texto, e então eu desta, gostei muito mais desta versão do que aquilo que eu tinha conseguido com a versão anterior. Portanto, vai ser para continuar. Não posso, lá está, eu não posso dizer com toda a certeza quando é que vai sair o segundo, mas se vocês quiserem, e eu vou deixar o link na descrição, os links na descrição, se vocês estiverem interessados em comprar o Voo do Corvo, vocês podem fazê-lo através do site da Divergência, ou então noutros sites de compra de livros, como por exemplo a Wook, a Bertrand ou a Fnac. Portanto, eu vou deixar os links na descrição para vocês poderem comprar o Voo do Corvo. Ou então também falam comigo e eu também arranjo forma de vos fazer chegar o livro. Também não há problema absolutamente nenhum. Com o lançamento do Voo do Corvo aconteceram também sucederam-se outros acontecimentos. Para não estar aqui a dizer outra vez, aconteceram acontecimentos, já parece quase um sketch
parece quase um sketch do Gato Fedorento, que houve ali um sketch que eles disseram mesmo, onde estão a acontecer acontecimentos. Então, 2 acontecimentos foram, ou melhor, vou começar aqui por uma ordem cronológica. Em primeiro lugar, houve uma apresentação na Feira do Livro da Maia. E foi praticamente a minha primeira apresentação oficial do Voo do Corvo. Claro, isto se nós não contabilizarmos, por exemplo, quando esta versão do Voo do Corvo foi lançada, houve uma apresentação também feita, mas foi uma apresentação online, porque isto foi na altura da pandemia. E então, e mesmo assim houve bastante adesão nessa apresentação. Mas para esta versão, desta editora, foi a minha primeira apresentação foi na Feira do Livro da Maia. Eu gostei bastante da experiência. Gostei, foi uma conversa muito agradável com o Pedro, que é da Divergência, e tivemos ali a falar um bocadinho do processo do livro, o que é que me levou a escrever, como é que eu comecei neste mundo. É uma conversa bastante agradável, foi uma apresentação que eu gostei imenso de fazer e está disponível no Instagram da Game Book Guild. Portanto, se vocês forem, eu também vou deixar o link da apresentação na descrição para vocês poderem ver. Foi algo que foi transmitido na altura em direto, portanto vejam porque é uma conversa muito interessante. Conversa também muito interessante que eu tive foi um bocadinho antes, foi mais perto do início do ano, foi com o canal Board Games Table Talks. Sim, Board Games Table Talks, porque é um podcast onde o anfitrião, que é o João, e agora peço imensa desculpa que eu já não me lembro do último nome, mas eu fui convidado para fazer um episódio desse podcast, para termos uma conversa enquanto estávamos a jogar o jogo Azul, o jogo de tabuleiro. É uma conversa em inglês, portanto, eu posso dizer que podia ter corrido melhor. Não é fácil tentar elaborar as respostas em inglês enquanto estamos a tentar concentrar-nos no jogo para não perdermos ali o fio à meada do jogo. Não foi fácil, mas também foi uma conversa muito agradável e falou-se um bocadinho mais, foi muito mais abrangente, não tão fixa no Voo do Corvo, mas também mais abrangente no que toca à minha experiência nas Aventuras Fantásticas, explicar o que é um livro-jogo, os processos da criação do Voo do Corvo também, portanto, falar um bocadinho sobre a minha perspectiva em relação a livros-jogos no futuro, portanto, foi também bastante agradável, eu gostei imenso da experiência, portanto, também vou deixar o link da conversa na descrição e vocês também podem ver alguns shorts dessa entrevista, não é? Dessa conversa no Instagram do Board Games Table Talks. Portanto, foi também uma conversa muito interessante. Não foi uma apresentação do livro, mas foi uma apresentação mais deste projeto aqui da Game Book Guild e também da minha visão sobre a literatura interativa e os livros-jogos. Outra apresentação que também aconteceu foi no Fórum Fantástico. Eu estive no Fórum Fantástico também em setembro, se não me engano, setembro, outubro, não, foi em setembro que eu estive no Fórum Fantástico. E o Fórum Fantástico é em Lisboa. Atenção, e é um evento que acontece há muitos anos, já há bastante tempo. E foi a minha primeira experiência lá. Foi a primeira vez que eu lá fui. Aquilo, pronto, é um evento de entrada livre, obviamente não se paga, não estamos a falar de uma Comic Con nem nada do género, portanto não pagamos entrada, é uma entrada livre. Tem lá expositores, existem lá certas apresentações, eventos, lançamentos de livros, que foi o caso, também foi uma apresentação de lançamento do livro, pelo menos foi assim que foi publicitado. Mas agora vem aqui a parte mais polémica e controversa que eu posso falar aqui. Não foi uma experiência que eu tenha gostado muito. Eu gostei bastante da experiência da Feira do Livro, embora não tenha tido muita gente, mas como foi algo mais perto de casa, porque eu moro perto da Maia, para mim não fez muita diferença. E ao mesmo tempo também foi publicitado, foi uma coisa que foi devidamente publicitada. O Fórum Fantástico, o que aconteceu foi que se vocês forem às redes sociais do Fórum Fantástico, mais propriamente o Instagram, que foi onde houve mais, penso eu, mais interação e houve mais publicidade, se bem que o Facebook também foi alimentado com isso. Houve muita
publicidade e houve vários anúncios das várias palestras que iam aparecer, os vários convidados e tudo mais. E quando chegou à parte dos lançamentos da Divergência, o Fórum Fantástico não anunciou o meu livro. E isto é verdade. Ah, está lá no programa. Eu fui ao programa, está lá, foi no domingo, àquela hora, foi à meia da tarde, tudo bem, ficou lá. Só que, em termos de projeção e de visibilidade, foi zero. A Divergência fez isso. A Divergência fez o anúncio devidamente, ou seja, tratou todos os lançamentos por igual, todos os seus autores por igual, disse quais eram os autores e as apresentações que iam ser feitas no sábado e mostrou e anunciou os autores e as apresentações que iam ser feitas no domingo. O Fórum Fantástico não fez isso. Foram 4 apresentações, se não me engano, 4 apresentações de livros da Divergência, e o Fórum Fantástico só anunciou 3 e deixou o meu completamente de lado. E mesmo quando um amigo meu fez um comentário a perguntar quando é que o Voo do Corvo ia ser anunciado, eles só responderam lá e basicamente foi para indicar que podia ser consultado no site. Ou seja, podiam ter editado o texto, introduzido lá a minha apresentação. Eu nem pedia um post só para a minha apresentação, porque isso, pronto, iria ser. Pronto, eles fizeram um post para os lançamentos da Divergência. Podiam ter lá colocado o meu nome, podiam ter lá colocado o meu livro, e foi um bocadinho desmotivante chegar lá e sentir que ninguém estava ali à minha espera. Tirando, obviamente, a Divergência. Estava lá o Pedro, da Divergência, o Pedro Cipriano, pá, pessoa espetacular, dou-me bastante bem com ele. Na Feira do Livro da Maia foi quando eu o conheci pessoalmente, portanto também a conversa foi ali bastante agradável entre os dois, e mesmo também foi com ele com quem eu tive a conversa, não é, durante a apresentação do Fórum Fantástico, também houve ali, também tivemos ali uma conversa muito boa. E depois também, já agora posso dizer, na Feira do Livro do Porto, onde eu estive, não é, na sessão de autógrafos, ele também lá esteve, também a coisa correu bastante bem, mas eu já falo sobre isso. Ali, eu sinto que faltou projeção. Faltou um bocadinho de projeção e, para mim, que eu fiz bastantes quilómetros para ir lá de boa vontade para poder, eh, pronto, mostrar um bocadinho do meu trabalho, não ter tido a publicidade devida, ou pelo menos não estar a ser tratado por igual em relação às outras apresentações da Divergência, deixou-me um bocadinho de pé atrás. E eu fui porque a Divergência fez o correto, a Divergência fez, e a Divergência foi profissional ao anunciar todos por igual. E lá está, mesmo quando foi a apresentação na Feira do Livro da Maia, eles publicitaram as sessões de autógrafos na Feira do Livro do Porto, também a Divergência publicitou. Portanto, eu não tenho absolutamente nada contra a Divergência, e foi mesmo por eles que eu fui. Mas eu posso dizer que Fórum Fantástico foi interessante, mas eu posso dizer que a apresentação podia ter corrido muito melhor, podia ter tido mais adesão se tivesse sido devidamente publicitada, e não foi. E eu fico muito de pé atrás quanto a uma possibilidade futura de eu voltar ao Fórum Fantástico. Portanto, eu peço desculpa, foi o momento mais negativo deste ano foi esse. Portanto, mas pronto, de resto, a experiência na Feira do Livro do Porto também foi muito boa. Embora não tenha tido, pronto, lá está, sendo um novo autor, é normal que a adesão não seja muita. Mas eu acredito que houve ali alguma exposição, falei com algumas pessoas, as pessoas ficaram ali curiosas em relação ao tipo de livro que é. Portanto, claro que eu não ia estar à espera de grandes filas de pessoas, mas, mas deu para dar a conhecer. E isto no futuro, quando começar a arrancar mais Gamebook Kill, também quando crescer mais, o canal cresceu desde o início do projeto.
Portanto, eu posso dizer que há a possibilidade de, no futuro, começar a haver mais adesão, começar a haver mais publicidade, começar a haver mais projeção. Outros livros, vamos esperar que o próximo livro, não é, a continuação do Voo do Corvo, traga um bocadinho mais de conhecimento. Portanto, há perspectivas de poder também apresentar o meu livro noutros lugares. Portanto, isto ainda sou eu a dar os primeiros passos neste mundo, e sendo que é um livro-jogo, digamos que livros-jogos ainda estão a ser reintroduzidos eh, eh, muito devagarinho na nossa cultura. A Porta Editora está a relançar as Aventuras Fantásticas. Este também é um outro grande evento que aconteceu este ano, o regresso das Aventuras Fantásticas. Portanto, eu acredito que com este regresso, e muita gente conhece as Aventuras Fantásticas, muita gente cresceu com isso, e a prova disso foi que na Feira do Livro de Lisboa o Ian Livingstone esteve cá e a sessão de autógrafos durou 3 horas, portanto não é assim tão comum uma sessão de autógrafos durar assim tanto. Portanto, há muitos fãs das Aventuras Fantásticas que acordaram de uma hibernação este ano quando a Porta Editora trouxe estes livros, e a Porta Editora está a fazer um trabalho excelente no que toca ao marketing, ao que toca ao marketing da Fighting Fantasy, neste caso. Portanto, já prometeram novos livros no próximo ano, portanto isto está a bombar bem, e, hum, e, e aos poucos esta literatura vai começar a ser um bocadinho mais conhecida. E temos também Instagrammers, booktokers e mais pessoal que também está a publicitar estes livros. Portanto, há uma forte possibilidade de o Voo do Corvo também se tornar mais conhecido a partir do momento em que as pessoas virem que isto também é um livro deste género e que também foi inspirado neste género de literatura. Portanto, eh, vou continuar a fazer o meu trabalho, vou continuar a escrever livros, projetos de literatura. Eu vou só, ou melhor, projetos de escrita, quero eu dizer. Só vou falar agora no próximo vídeo do futuro da Game Book Guild, portanto, não é não é para agora. Portanto, este é um vídeo de reflexão, o futuro vai ficar para o próximo vídeo. Portanto, aqui as minhas experiências as experiências de apresentação do livro, tá, eu gostei imenso. Houve aquela situação do Fórum Fantástico, mas tirando isso, gostei bastante da experiência de apresentação deste livro, e eu espero no próximo ano poder fazer mais destas apresentações e sessões de autógrafos, porque eu gostei imenso, eu gostei imenso. Falei há pouco do crescimento do canal. Houve aqui um crescimento substancial, não o crescimento que eu gostava que tivesse, obviamente, mas como eu disse há bocado, se eu estou a dar os primeiros passos também na literatura interativa e nos livros-jogos, isto também são os primeiros passos neste canal. Portanto, estamos a falar aqui é o primeiro ano. O canal tem pouco mais de um ano, ou seja, o projeto tem pouco mais de um ano. O canal já existe há muito tempo, mas passou por rebrandings e mudança de nomes. Portanto, só é oficialmente Game Book Guild há pouco mais de um ano, há mais ou menos um ano. Portanto, houve aqui um crescimento de subscritores. Eu tinha tinha à volta de 150 quando isto começou. Agora, neste momento, no momento em que eu estou a fazer este vídeo, tenho 221 subscritores, o que não é mau, mas obviamente que eu vou almejar para um crescimento mais significativo no próximo ano. Obviamente, eu vou tentar forçar um bocadinho mais na criação de shorts, e cá estou eu outra vez a falar do futuro. Não é o objetivo deste vídeo, mas é um bocadinho difícil falar sobre o crescimento do número de subscritores sem falar daquilo que eu pretendo que haja no futuro. Portanto, houve um crescimento significativo, houve alguma interação com o público. Claro que há mais interação através das polls que eu faço no Instagram, houve mais interação aí do que propriamente no YouTube. Várias pessoas foram escrevendo comentários aos diversos vídeos. Os vídeos os vídeos da minha experiência nas Aventuras Fantásticas tiveram alguma adesão, vídeos de Lone Wolf também tiveram alguma adesão. Há vídeos que tiveram bem mais do que outros, mas eu posso dizer que houve aqui um bom crescimento, e eu estou otimista em relação ao crescimento do futuro. Eh,
mais que eu possa falar, em outubro eu lancei os 31 dias de aventura, que também foi algo que eu pensei à pressão. Da mesma forma como os 31 dias de horror surgiram 2 ou 3 dias antes, a ideia surgiu 2 ou 3 dias antes de eu ter iniciado o projeto, também a ideia dos 31 dias de aventura surgiu, ah, 2 ou 3 dias antes. E eu pensei, e isto foi mais numa forma não para falar de terror, porque eu não tinha, já não tinha assim tanto conteúdo para falar de terror em outubro, não da forma como eu cobri em 2024. Por isso eu pensei, eu tenho aqui bastantes livros de Choose Your Own Adventure, porque é que eu não faço um vídeo sobre isso? Porque é que eu não faço uma série de vídeos sobre isso? Eu deverei ter à volta de 30, 31 livros. Não tinha, portanto, eu tive de cobrir ali com mais dois, tive de comprar mais dois. Um deles até está aqui atrás de mim, que é o Stranger Things, o Heroes and Monsters, e eu fiz mesmo esse para ser o vídeo, o último short dos 31 dias de aventura. Mas eu pensei em vídeos mais curtos, algo que tivesse assim um guião rápido, com menos de um minuto, porque eu queria lançar isto também no YouTube e os shorts no YouTube não podem ser mais do que um minuto, porque eles não aceitam, portanto, teve que ser mesmo ali dentro da marca de um minuto. E foram vídeos que, embora tivessem sido um bocadinho. Foram fáceis de fazer, mas também trouxeram ali algum desgaste, porque às vezes eu tinha que fazer 3 ou 4 vídeos de uma vez e depois tinha que os editar e pronto, houve ali um desgaste que fez com que depois eu negligenciasse que eu depois negligenciasse a minha review do Balance of Fate. E vocês viram, o Balance of Fate é um livro bastante grosso, é um livro bastante longo. Portanto, foi ali a única altura em que houve uma falha na minha promessa de entrega de um vídeo, foi nesse momento. No entanto, no fim do mês, para estar em conjugação com a época do Halloween, eu lancei a minha crítica do Paranormal Hero The Nightmare's Lair, o segundo livro da trilogia Paranormal Hero. E eu pretendo, claro, depois no futuro lançar falar sobre o terceiro livro, falar mais livros desse autor, do James Irons, que eu gostei bastante da experiência do Paranormal Hero 2. Hum, e, hum, e depois disso, claro, entramos num hiato. E em novembro foi quando eu lancei aqueles top 10 e top 20 dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy, o top 10 dos melhores livros para começar e o top 10 dos piores livros da Fighting Fantasy. Embora eu não quisesse usar o nome piores, eh, de facto são realmente os piores livros da Fighting Fantasy. E curiosamente, o livro, ou melhor, o top 10 dos melhores livros para começar foi aquele que teve mais adesão. É aquele que tem mais visualizações. Eu acho isso bastante positivo, porque as pessoas aí pegam na ideia, não é? Ou melhor, nas sugestões, porque eu já leio, pronto, eu tal como muita gente que cresceu com isto, eu já leio este livro há muitos anos, portanto, é normal, já tenho alguma autoridade para dizer quais aqueles que eu acho que são os melhores para começar. E, hum, e eu não estava à espera que tivesse tanta visualização, portanto é bom ver que as pessoas foram ali buscar ideias para começar, e alguns desses livros já foram lançados pela Porta Editora e vão ser lançados pela Porta Editora, pelo menos depois no próximo ano, a Porta Editora, um dos livros que eu falei nesse vídeo, que é a Floresta da Morte, a Porta Editora vai lançá-lo. Portanto, eu acho que é bastante positivo porque assim, as pessoas têm têm a possibilidade de adquirir alguns livros que eu considero os ideais para começar. E, aliás, eles estão aqui, alguns deles estão aqui atrás de mim, portanto, as edições da Porta Editora que foram lançadas, que até agora foram lançadas, portanto, Feiticeiro da Montanha de Fogo, A Cidade dos Ladrões e A Masmorra Infernal, portanto, são 3 livros que eu recomendo até. E, hum, e eu não estava a contar, e eu achei isso bastante positivo. Eu já não sei como é que estão os outros vídeos do meu top 20 e do top 10 dos piores livros,
mas eu espero que as pessoas continuem a ir buscar esse vídeo das minhas recomendações para começar, porque eu acho que são, para quem não conhece literatura interativa e livros-jogos, eu acho que é a melhor forma de começar é com aqueles livros, com algum daqueles livros. Estamos quase a chegar ao fim deste vídeo, mas eu não queria terminar sem antes falar de algo que eu decidi começar também, ou melhor, não foi começar, eu decidi eh, considerar como uma marca para utilizar no futuro. Embora eu já tenha utilizado em vídeos este ano, em vídeos bastante recentes, é algo que eu pretendo tentar usar no futuro, que é, e agora, ora bem, vocês já repararam nos últimos vídeos eu tenho estes polos da Game Book Guild. Portanto, isto não quer dizer que eu não lancei nenhuma linha de merchandising da Game Book Guild. Portanto, não há, estes polos não estão à venda, ok? Isto foi mesmo polos que eu mandei fazer mesmo para servir para eu apresentar os meus vídeos. Eu não estou com ele vestido, obviamente, porque nós estamos em dezembro e está frio, portanto, mas eu pretendo depois nos vídeos futuros eu utilizar mais vezes para ser uma marca pessoal, uma marca de personagem, podemos considerar, se bem que eu não estou aqui a interpretar nenhuma personagem, sou eu próprio, mas eu decidi aplicar este ano o logo da Game Book Guild em vários aspectos, em vários objetos. E um deles é estes polos, portanto, vocês vão ver mais vezes no futuro eu a utilizar estes polos da Game Book Guild e também eh, estes dados personalizados com a marca da Game Book Guild. E eu gostava muito que isto focasse, é um bocado difícil, mas estes dados têm a marca da Game Book Guild e foram dados que eu mandei personalizar e também vão ser que eu levei para as sessões de autógrafos. Eu levei para o Fórum Fantástico, levei para as sessões de autógrafos da Feira do Livro do Porto. Infelizmente, durante a apresentação na Feira do Livro da Maia, e os dados ainda não me tinham sido enviados, portanto, não tinham sido criados. Portanto, há uma possibilidade, portanto, se vocês comprarem o meu livro, vocês poderão receber 2 dados aqui personalizados da Game Book Guild. Portanto, é uma oferta minha para vocês. Obviamente, se vocês comprarem através da Divergência ou através dos diversos canais, vocês não vão ter acesso aos dados, porque os dados estão comigo. Mas se vocês falarem comigo e se comprarem o livro através de mim, eu tenho todo o gosto em ceder-vos os dados juntamente com o livro. Isso não há problema absolutamente nenhum. Portanto, e o passado da Game Book Guild está coberto. Já falei um bocadinho sobre tudo aquilo que aconteceu este ano. Espero não ter falhado nada, espero não ter falhado aqui. Houve aqui a questão também da viagem à Grécia. Eu estava aqui, eu tinha apontado isso, mas a viagem à Grécia foi algo mais pessoal. Foi para celebrar o aniversário de casamento, o meu aniversário de casamento. E eu tinha o objetivo de fazer um vídeo de review do primeiro livro da Cretan Chronicles, das Crónicas de Creta, que era o Feudo Sangrento de Alteu, mas eu achei na altura que não era muito ideal. Eu queria fazer aquilo enquanto estávamos quando estávamos a visitar o Parthenon, quando estávamos a visitar a Acrópole, e eu estava mesmo com ideias de fazer isso, mas houve certos fatores que me impediram de o fazer. Primeiro, e o fator mais importante, o fator mais óbvio é eu não tinha um guião preparado. Eu tinha notas, obviamente, notas essas que eu tirei durante a viagem. Eu já tinha estado a ler o livro uns dias antes, portanto eu estava ali a tirar notas ao longo durante durante a viagem para a Grécia. E eu tinha intenções de no dia seguinte fazer a crítica enquanto nós estávamos na Acrópole. Mas havia muita gente ali, aquilo é tem muita adesão, são milhares de pessoas por dia a visitar aquilo. Hum, o facto de eu não ter um guião, tinha notas, mas não tinha um guião, portanto, muito provavelmente eu tinha que fazer aquilo várias vezes, tinha que fazer vários takes.
e também ao facto de que nós estávamos debaixo de um calor abrasador, portanto, era muito provável que nós apanhássemos um escaldão, mesmo com um protetor solar posto, nós podíamos estar ali, podíamos apanhar uma insolação quase. Portanto, eu decidi mesmo só apreciar a visita e deixar a crítica para quando voltasse da viagem, porque aí estaria neste ambiente, um ambiente mais seguro, um ambiente mais calmo, um ambiente sem quaisquer tipo de distúrbios ou outras perturbações, e então eu decidi fazer isso e fui fazendo stories que eu fui lançando na Game Book Guild, algumas a referir o livro, outras mais abrangentes dos nossos passeios por Atenas e também pela ilha de Milos, também, para onde nós fomos durante aquele fim de semana. Portanto, ao início era para ser uma coisa completamente dedicada à Game Book Guild, acabou por ser mais de lazer e foi exatamente isso o objetivo principal da viagem para a Grécia. E agora sim, todos os acontecimentos, e eu espero que não me tenha esquecido de nenhum, todos os acontecimentos de 2025 já foram aqui cobertos no passado da Game Book Guild. E no próximo vídeo, aí sim, eu vou falar sobre o futuro da Game Book Guild, os meus planos para o próximo ano. E atenção, vão ser apenas planos, alguns deles vão ser cumpridos, outros eu não posso prometer, mas eu vou fazer os possíveis para prometê-los a todos. Mas isso agora só no próximo vídeo. Portanto, caro aventureiro, este foi o passado da Game Book Guild. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Se ainda não subscreveste no canal, subscreve no canal. Clica no sino para receberes notificações acerca de novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. Junta-te às redes sociais, às restantes redes sociais, ao Instagram e ao TikTok da Game Book Guild. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.